Olá, você que acompanha o Jornal de Palmeira. Hoje nós estamos ao vivo com o prefeito Hércio Krick, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse novo decreto que vai ser válido a partir de amanhã, mas a orientação já é que hoje a população utilize as máscaras nos pontos públicos da nossa cidade. Bom dia, Hércio. Obrigado aí por essa parceria, essa presença aí na nossa transmissão ao vivo. Bom dia, né? Bom dia aos internautas. Obrigado a vocês, né, pelo trabalho que estão fazendo, levando a informação. E nesse momento, né, a verdadeira informação, ela mais do que nunca, ela é importante para que possamos ter um cuidado redobrado com a nossa saúde. Então vamos falar um pouquinho desse decreto. A prefeitura, em virtude desse aumento expressivo de casos que a gente teve nessa semana, então entendeu por bem orientar a população para usar as máscaras também nos locais públicos e não somente fechados, é isso? Exato, né? É até importante colocar que essa é uma das recomendações que nós já recebemos por parte da saúde pública do Estado, né? Eles têm normas, procedimentos aí que são passados para os municípios, que eles sugerem que a gente adote em determinadas situações. Nós, como está já ocorrendo uma liberação de diversas outras atividades que estavam até pouco tempo ainda restritas, isso faz com que nós tenhamos mais pessoas circulando e, consequentemente, também aumenta o risco de contágio. Uhum. E por essa razão, então, que nós já estávamos pensando em tornar obrigatório o uso de máscaras em qualquer local público, isso seja nas ruas, em praças, nos nossos parques. E como essa semana, então, nós fomos surpreendidos por um aumento astronômico de casos, né? Nós tivemos só ontem, na verdade foram 16 casos, né? Nós divulgamos 13, mas após a divulgação, nós tivemos mais 3 casos que foram confirmados para nós. Então, isso nos obriga, né, nós não sermos omissos e tomarmos medidas para proteger as pessoas aqui de Pomerode, para que nós possamos, então, ter a garantia de que, com mais essa ação, nós vamos ter mais eficácia no controle, né, e no combate ao coronavírus aqui na cidade. Uhum. E é importante deixar claro que não vai haver uma punição para quem não estiver utilizando a máscara, né? Porque o objetivo não é esse, mas orientar e conscientizar as pessoas da importância da utilização delas, né? Exato, né? E eu penso, né, que a grande maioria que está nos acompanhando e vão nos acompanhar, eles vão concordar que tem a mesma percepção que eu, que nós já temos a grande maioria das pessoas já está usando máscara mesmo nas ruas. Temos algumas que ainda não usam, né, mas por isso que a gente fez esse decreto obrigando, mas como você colocou, é desagradável nós termos que ficar multando, é desagradável nós tomarmos medidas punitivas para quem não usa e termos que talvez ficar colocando pessoas para ficar fiscalizando para ver se a pessoa está ou não está usando, né? Porque o objetivo disso é justamente a preservação da saúde da pessoa que usa a máscara e também das pessoas com a qual ela convive, seja os familiares, sejam amigos, né? Pessoas que ela tem uma convivência. Então, é desagradável nós termos que talvez punir alguém porque não está cuidando da saúde dele e dos seus familiares. Então, nós entendemos que não é necessário isso, até porque é uma característica do nosso povo de cumprir com as normas e, acima de tudo, né, de ser parceiro. E é isso que nós, mais uma vez, pedimos, nesse momento, uma parceria, né, uma colaboração, para que nós possamos não continuar nesses números altos aí que tivemos durante essa semana e nesses últimos dias, mas sim com essas medidas, né, porque a máscara ela é um dos principais fatores, mas sem sombra de dúvida a questão da higiene, lavar as mãos,
não ficar levando as mãos aos olhos e assim por diante, isso ao nariz e à boca, né? Essas situações são fundamentais. E, acima de tudo, o distanciamento, né? A gente sabe que, em razão, e compreende até, nós conseguimos compreender, eu acho que qualquer pessoa compreende isso, que em razão de nós já estarmos praticamente mais de 90 dias confinados ou meio que obrigados a ficar em casa, a não termos encontro com amigos e familiares, aí são essas orientações, tem algumas pessoas que acabam transgredindo isso. A gente entende, mas nós continuamos recomendando para a saúde deles, para a saúde das outras pessoas, que evitem isso, né? Porque é para o bem deles que a gente faz essas orientações, para nós não termos essas situações. E é importante colocar, né, que esse aumento, talvez algumas pessoas vão ligar isso, porque houve abertura do zoológico, houve essa situação, houve aquilo, mas esse aumento deu-se em pessoas que não tiveram contato com turistas ou outras situações. A grande maioria são pessoas de fábricas, né, e aí foi levando para os familiares. Então, isso nos mostra que, diferente talvez do que todos nós já estávamos meio afrouxando aí, porque estamos tranquilos, que nós não podemos, em momento algum, baixar a guarda, como se diz. Nós temos que continuar mantendo a mesma disciplina que nós tivemos até agora, até nós termos, assim, alguém dizer, agora temos um remédio que vai curar o coronavírus. Temos uma vacina que não vai nos permitir pegar o coronavírus. Então, tudo isso é fundamental e, por essa razão, né, só colocando mais uma vez, a questão dessa obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos, seja em ruas, praças ou parques, né, porque é onde nós temos pessoas circulando e aí nós corremos esse risco de contagiar ou ser contagiado aí pelo coronavírus. E falando um pouquinho dessa questão em empresas e lugares fechados, vai haver uma fiscalização mais rigorosa nesse sentido, para ver se estão atendendo dentro das fábricas, porque houve, né, casos registrados em empresas aqui de Pomerode, para que não haja essa contaminação de novo sem precedentes, sem um controle, assim? Isso já vinha ocorrendo, Tati, mas é importante até colocar, primeiro, como o vírus ele está aí, a gente está correndo esse risco. Temos que aqui também enaltecer que a gente percebe que a grande maioria das empresas, eles acabam já tendo digamos, um protocolo, normas de medição de temperatura, de desinfectar melhor os locais, então tudo isso tem, mas a nossa equipe de vigilância, eles sim estão fazendo esses trabalhos, estão fazendo essas visitas, e nós também queremos começar até a reforçar, através de campanhas, a necessidade de nós ficarmos atentos e continuarmos seguindo as normas. Então, nessas empresas, assim, quando a gente detecta que em determinada empresa está acontecendo e tem alguma contaminação, o trabalho o serviço de epidemiologia, eles vão lá, fazem orientações e vão acompanhando, até para que não ocorra uma explosão de casos nessas empresas, que traz não só prejuízos na saúde dos funcionários, mas, acima de tudo, às vezes, prejuízo na empresa, que tem que manter os funcionários afastados aí por 15 dias normalmente, quando são afetados pelo coronavírus. Então, por isso, é importante que a gente tenha essa consciência que determinadas medidas que nos parecem desagradáveis, elas acabam sendo positivas se nós conseguirmos implementá-las, porque elas estarão ajudando a nós não termos esses problemas do Covid, que é o problema na saúde, e, consequentemente, também o problema econômico-financeiro, em razão de não poderem estar trabalhando.
E falando um pouquinho de ações, nesse fim de semana vai acontecer uma ação da Prefeitura, em parceria com a AVIP, justamente para orientar não só os pomerodenses, mas também as pessoas que estão chegando à nossa cidade, né? Como medida de proteger aí os nossos munícipes e também não deixar de orientar quem está vindo para cá, né? Exato, né? Todos nós sabemos, né, e isso é fruto da cidade que nós somos, né? Pomerode é uma cidade aí que é desejada por tantas pessoas, isso por um conjunto, né, pela nossa cultura, que envolve uma cidade limpa, uma cidade florida, uma cidade que chama a atenção das pessoas. E nós não podemos proibir as pessoas, o direito de ir e vir, né, ele não cabe ao município. Nós não poderíamos fazer uma barreira, não permitir que as pessoas entrassem, isso não seria correto, e até essas barreiras sanitárias aí que existem de ficar medindo a temperatura, também ela é dificultosa e não é tão efetiva, porque praticamente de cada 10 pessoas, 8 não têm sintomas, ou seja, não vai ter problema de temperatura, mas pode estar com o vírus. Então, em razão disso, né, que se optou em fazer essa blitz educativa, ou seja, mostrar para as pessoas que vêm para cá, que elas precisam também, que Pomerode tem cuidados com a saúde das pessoas e que nós queremos que essas pessoas que vêm nos visitar nos permitam continuar tendo uma vida tranquila quanto à questão da saúde e que elas também possam se sentir seguras sabendo que aqui nós estamos tomando um cuidado, né, através dessas medidas aí que a gente vai falando e, acima de tudo, que aqui as pessoas, elas, em sua grande maioria, são pessoas que compreendem e ajudam quando são chamadas. Então, esse é o objetivo, né, dessa blitz educativa que vai estar acontecendo, onde ela servirá de orientação para as pessoas que estiverem passando por essa blitz aí. Prefeito, a gente tem uma pergunta aqui da Marilde Aires. Ela perguntou se, em relação à volta aos ônibus, se vai ser tranquilo, qual é o teu posicionamento em relação a isso? Uma boa, né? Obrigado aí pela participação. Nós, a partir de segunda-feira, está previsto, né? A gente não sabe o que às vezes pode acontecer, mas por enquanto está previsto para segunda-feira o transporte intermunicipal, ou seja, Pomerode Blumenau, e consequentemente também algumas linhas dentro do município também vão estar funcionando. O transporte público em Pomerode ele não é uma concessão, nós temos a empresa de ônibus que faz, então nós não temos como exigir, cobrar deles determinadas ações, mas nós conversamos e eles vão estar, então, algumas linhas eles vão estar funcionando, aí as pessoas se informem, vejam no site, enfim, a empresa vai estar divulgando. E quanto ao transporte intermunicipal, ele nos traz sim uma preocupação, e até porque tivemos agora esse aumento, né, de casos, ele nos preocupa mais, até porque as pessoas acabam, você concentra mais pessoas num local que mesmo tendo as janelas abertas, que é a recomendação, você tem elas num ambiente fechado. Então, por isso que tem normas que deverão ser seguidas, o uso de máscara, álcool gel na entrada do ônibus, e uma ocupação reduzida dos ônibus, né, da capacidade, para que, então, não se tenha uma proximidade tão grande das pessoas. Mas é importante, né, novamente colocando aqui, que cada pessoa que pegar o ônibus, que ela também se preocupe com a sua saúde e do outro, ou seja, que ela tome os cuidados que eu acredito que todos nós já sabemos. Então, por isso, né, que a gente tem essa preocupação, esse é mais um dos motivos que nós colocamos essa recomendação e a determinação de obrigar as pessoas a usarem máscaras em locais públicos, porque eventualmente vão ter pessoas num ponto de ônibus, que é um local público, e que até agora, né, não havia essa obrigação. Então, a partir de agora, eles estão lá no ponto de ônibus, é um local público, tem que estar usando a máscara. Então, são medidas que a gente toma, porque também nós temos que ter consciência que nós precisamos
começar a viver, e já começou-se, né, mas nós temos que conviver com o coronavírus, e por isso que nós já temos meios de viver com essas medidas aí que desde o início foram anunciadas, e que talvez até em razão dessa tranquilidade que nós vivíamos, todos nós acabamos afrouxando um pouquinho, mas é importante continuarmos firmes, e talvez mais do que nunca, em razão dessa flexibilização que se está adotando, para que não tenhamos que voltar atrás, como algumas cidades já tiveram que fazer, voltar atrás e ter um isolamento como nós já tínhamos no começo. Prefeito, a gente teve esse aumento aí significativo e a gente também está tendo um atraso aí por parte do laboratório estadual em relação aos resultados, né? Quais as medidas que a prefeitura está tomando aí para que esses resultados das pessoas, os casos suspeitos, sejam confirmados ou descartados mais rapidamente? Nós temos, né, e isso são medidas que a gente tem através do consórcio, né, a gente mais uma vez mostra, nós nos municípios mostramos o quanto é importante a gente se unir. Então no consórcio nós temos um laboratório credenciado aqui em Blumenau, e que quando acontece essa situação, como você relatou, que em razão dos aumento de números de solicitações de exames no laboratório central aqui de Santa Catarina, que é o oficial, nós então partimos para o nosso laboratório aqui em Blumenau, que está credenciado. Então, nele nós temos uma resposta rápida, no máximo em um dia nós temos a resposta, né, do exame, que a gente chama o PCR, que é o exame, né, que ele é mais fiel, ou seja, a chance de risco de dar um falso positivo ou um falso negativo é muito menor. E então por isso que nós, essa semana, né, já fomos, quando começamos a perceber que o LACEN, que é o Laboratório Central, estava tendo demora no envio dos resultados, já passamos para ele, para esse nosso laboratório privado, onde nós pagamos os exames para que tenhamos uma resposta mais rápida. Nós ficamos, né, é uma situação, nós buscamos, quando a gente percebe, e estávamos tendo respostas de um dia para o outro do Laboratório Central, porque vamos estar fazendo aqui em Blumenau, pagando, acho que é em torno de R$180 o exame, se nós temos ele gratuito. Então, mas agora, quando a situação como essa, que demora muito, aí nós vamos para o Laboratório Central, não é uma situação de aí vermos se temos que pagar ou não, nós precisamos da resposta rápida. E, prefeito, o senhor acredita que esse aumento no número de casos pode continuar a ser uma constante aí para os próximos dias? Olha, as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu sou otimista, né? E eu, sinceramente, espero e acredito que isso tenha sido, assim, uma situação isolada. Mas devo também dizer que acredito que nós vamos ter mais casos do que nós tivemos antes, até porque se espalhou. A gente viu essa situação que tivemos essa semana, né, a maioria dos casos foi bem concentrada, mas tivemos em outros locais também acontecendo. Então, acredito que não tenhamos mais números tão altos, porque esses com certeza não nos assustaram apenas a nós, mas assustou a todos nós pomerode-enses. E por essa razão que falo mais uma vez, a importância de nós tomarmos os cuidados para que isso não venha a se repetir. Como eu falei ontem, era impressionante, a Lígia, nossa secretária, dizia: prefeito, mais 2 casos, mais 2, mais 2. Aí eu até, ontem no final do dia, disse: Lígia, para de nos passar. Isso brincando, né, porque não adianta estar lá a situação, nós temos que enfrentá-la. Mas, por isso que eu falo, para que isso não se repita, depende bastante de nós, de evitarmos essas aglomerações, são festinhas, às vezes, que vão acontecendo, e que todos nós sabemos que se recomenda não fazer. E até a polícia militar, em algumas situações, acaba agindo quando tem conhecimento disso. Mas o importante é que nós tenhamos essa responsabilidade e, acima de tudo, consigamos entender que isso é para o bem das pessoas, que nós não temos satisfação nenhuma em chegar
e dizer você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e assim por diante. Se isso fizermos, é pensando no bem das pessoas. O nosso compromisso com a saúde e a vida das pessoas é total, e por essa razão que nós fazemos isso. E se a gente espera que não, né, mas se os números aí dos casos aumentarem, a prefeitura cogita estudar de novo o fechamento de algumas atividades? Assim, eu volto a dizer, assim, talvez nós teríamos que tomar, mas eu, no momento, não penso, né, porque eu quero pensar sempre o melhor, mas essa é uma hipótese, né, que não pode ser descartada, mas, acima de tudo, né, Tati, eu diria que nós, até agora ainda, e aí eu quero colocar dentro dessa situação ruim um ponto positivo, que nós tivemos isso até na terça-feira, nós não tivemos nenhum caso que exigiu internação. E, lamentavelmente, o primeiro caso que exigiu internação já nos levou, a pessoa já teve que ir para UTI, ou seja, foi um caso mais grave. Então, essa eu diria, isso do meu ponto de vista, talvez eu possa até ser contestado por alguns médicos, eu não sou da área, né, mas a minha preocupação eu estar com o coronavírus, você estar com o coronavírus, e não exigir cuidados mais intensivos ou de internação, eu vejo que isso não é um problema. O grande problema é quando exige internação e que isso possa criar um colapso no sistema hospitalar e que eu não possa, aí talvez nós não tenhamos mais capacidade de atender as pessoas. As pessoas vão buscar atendimento e nós não vamos ter condições. Essa é a grande preocupação que nós temos. Então, por isso que a gente é tão determinado. Estamos, até agora, longe de estar numa situação como essa. Graças a Deus. Mas, graças a Deus, exatamente. Só que, veja só, eu pergunto, alguém imaginava que nós, do jeito que estava, que nós teríamos num dia mais de 15 casos de confirmação? Ninguém. Então, por isso que é importante. Então, eu coloco, e também é importante, Tati, outra situação. Dentro daquilo que o governo do estado liberou, as ações são regionais. Até poderia acontecer, eventualmente, de que algum município da nossa região, ele poderia ter ações isoladas, em razão de uma situação casual daquela cidade. Mas, de certa maneira, a análise ela acaba sempre sendo através de região. E às vezes, se na nossa região nós tivermos um aumento muito grande de casos, mesmo que em Pomerode talvez não tenha, fatalmente, talvez nós vamos ter que, por causa das outras cidades, ter medidas mais restritivas. Mas isso não precisa acontecer, espero que não venha acontecer, depende de cada um de nós fazer a sua parte. Prefeito, mais alguma orientação, algo que você queira deixar aí para quem está assistindo a gente? Eu primeiro, mais uma vez, agradecer a vocês. Felizmente, nós, no começo, a gente tinha um contato mais intenso, porque todos nós era uma coisa nova. Nós conseguimos nos acostumar e, principalmente, nós conseguimos ter um controle da situação, e essa semana que nos assustou e até aumentou os contatos, porque é importante aquele compromisso que nós já tínhamos assumido desde o início, da verdade, da transparência, e por isso que então estamos intensificando esses contatos nesses últimos dias, para que nós possamos fazer com que as pessoas redobrem os cuidados agora. Então é isso que a gente pede, para que cada um que faça a sua parte, mantenha o distanciamento, procure usar as máscaras em todos os locais, lave frequentemente as mãos, que essas são medidas que vão nos auxiliar bastante e, acima de tudo, darão segurança e tranquilidade para cada um de nós. Então, é isso que a gente recomenda, e pedindo para que todos continuem cooperando como estão cooperando até agora, pedindo a compreensão também de todos, e espero que realmente entendam que essas medidas que são tomadas são para o bem de todos. Essa é a grande preocupação, e, mais do que nunca também, para que nós não tenhamos que recuar
e ter essas medidas restritivas que obrigou o fechamento de comércio, indústrias, enfim, que nos trouxe, além, digamos, desse prejuízo na saúde, um prejuízo econômico e financeiro muito grande. Então, é isso que eu desejo, né, que todos nós possamos continuar firmes, fortes, com saúde acima de tudo, e também que cada um, né, possa, cada dia, cada instante, agradecer a Deus, que apesar dos pesares, Pomerode é uma cidade verdadeiramente abençoada. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana a todos. Obrigada, prefeito, aí, por sempre atender a gente, esclarecer as dúvidas dos pomerodenses e trazer essa transparência aí em relação ao Covid-19. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Você acompanhou, então, essa transmissão ao vivo com o prefeito de Pomerode, Hércio Krick, que falou um pouquinho mais sobre esse decreto que é válido a partir de amanhã, no sábado, mas que hoje a gente já sabe e recomenda aí que todas as pessoas utilizem as máscaras dentro e também fora de casa. O prefeito também falou sobre esses novos casos e você acompanha essa e outras notícias aqui nas nossas redes sociais e também no site do Jornal de Pomerode.